Olá, amigos da Rádio Progresso de Montenegro, mais uma vez estamos no ar com um programa ao vivo, transmitido pela RPM, Estúdio Aberto, também um programa que é sempre gravado e veiculado pela JPTV e pelo portal JP News. Ao meu lado, João Batista Teixeira. Bom dia, Teixeira. Bom dia, Adriano. Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos queridos amigos internautas, que nos assistem pela JPTV. Muito bem, Teixeira, a gente vai agora trazer os principais assuntos que são notícia aqui no nosso Estúdio Aberto, uma entrevista com o ex-prefeito Regino José Francisco. Ele diz que as obras de minimização das cheias devem começar de forma simultânea nos 3 municípios mais atingidos, porque, segundo o Regino, se começar de um lado, vai afetar e trazer problemas para os outros 2 municípios, que são Montenegro e São Sebastião do Caí, e pareciam são os 3 principais envolvidos, Teixeira. A preocupação que ele manifestou, Adriano, até num foro anterior aqui à entrevista que ele concedeu à JPTV, ao portal JP News e à JPTV, é que haveria movimentos, Adriano, mais efetivos, mais competentes, do pessoal de São Sebastião do Caí. A preocupação dele é que, como esse movimento pode ser eventualmente individualizado, quer dizer, um determinado prefeito obtém verbas em Brasília, faz gestões e conquista essas verbas para as obras do seu município, o temor dele é de que esse dinheiro eventualmente se dirija, no caso especificamente a São Sebastião do Caí, como exemplo, e nada para os demais municípios. Ou seja, de fato isso a gente nota muito, Dana? Às vezes essas ações isoladas, não sei se é o caso, mas é a preocupação que ele manifesta. E segundo esta suspeita, o Caí poderia fazer lá eventualmente seu dique, com consequências para o Parecis Novo, e Montenegro não teria sequer o seu canal aí de desvio. Então, é uma questão importante. Eu acho que realmente tem o que se coloca fundamentalmente é uma ação coordenada ou não. E eu acho que ele entende do ramo, porque ex-prefeito de Parecis Novo, um dos municípios envolvidos, e, por outro lado, é uma pessoa que busca recursos em Brasília já faz algum tempo, e hoje trabalha também com isto. A razão pela qual há que o Vale aqui tem que se unir e temos que nos preocupar um pouquinho. Se de repente ele tem alguma informação privilegiada, de que algum dos municípios envolvidos, lembre-se sempre, nos 3 mais diretamente envolvidos, embora a harmonia também seja afetada, mas politicamente ele não participa muito. Então fala-se sempre em Montenegro, Parecis Novo e São Sebastião do Caí, ou na ordem inversa. Esses 3 municípios tinham que adotar uma ação conjunta, e não agir de forma isolada. E o tema volta, vem aqui, vai lá, parece que o pessoal está tocando o seu trombone, e não como orquestra. Cada um está tocando o seu instrumento, mas está faltando orquestrar isso aí. O que pode orquestrar? O ANVARC, Adriano, por exemplo, não te parece? Que é o organismo que que colima, os municípios do Vale do Rio Caí. Mas não sei se isso está andando desse jeito, e é importante deixar a orelha, no mínimo usar a informação que ele levanta, deixar a orelha meio em pé, para que isso não aconteça. Muito bem, Teixeira. Olha só, a diretora da Fundarte diz que ser montenegrino é ler o jornal Progresso. Ela foi uma das entrevistadas ontem, quando oficialmente, na data de 1º de dezembro, o jornal Progresso completou 113 anos de existência, e a Júlia fez uma declaração bem bacana aí, em homenagem ao jornal O Progresso, Centenário Progresso. Mais que centenário, Adriano? Já baixamos, já ingressamos, completamos 113 e estamos na primeira semana do 14º ano de existência do jornal O Progresso. Já estamos no ano 114, Lá na nossa capa já vai entrar ano 114, O que nos enche de satisfação e digamos assim, de fé no futuro, e de responsabilidade, Adriano? Temos que sempre lembrar do trabalho incansável que gerações fizeram e tiveram aqui no hoje Grupo Progresso de Comunicação. Inclusive ontem publicamos uma foto do Jerônimo Teixeira. Pois é, que por coincidência é meu avô, avô paterno, e uma foto em que ele está bem elegante, que foi uma foto de Porto Alegre, está com chapéu Panamá,
Ele paletó andava, e gravata? sim, ele andava impecável, né? Coisa que o neto não seguiu, né? Mas o avô relata, os que o conheceram de perto, sabe que ele faleceu quando eu tinha 2 anos. Então é impressionante, nós temos os netos, temos com ele uma foto no ano de falecimento dele, né? Poucos meses antes de ele morrer, ele tem o semblante de um homem já alquebrado, né? Ele está de pé, junto à minha avó, e os netos estão na frente deles, né? Os netos ali, em geral, todos felizes, e eu com uma cara de boboquinha, que com 2 anos eu não sabia nem o que eu estava fazendo ali, né? E Jerônimo Teixeira já tinha os 2 olhos assim, tu nota uma face, tem uma aparência normal, mas nota-se que ele é um homem no fim de vida, né? E naquela foto que foi estampada no JP News, ele, muito mais jovem, né? Está ali como um homem aí, fazendo as suas tarefas em Porto Alegre. E quem o conheceu de perto, diz que ele nunca saía de casa sem estar de terno e gravata, né? E naquele tempo ostentava frequentemente uma gravata borboleta, né? Então tinha lá a sua elegância, como meu pai se referia a ele, o velho Jerônimo, né? Que foi secretário da prefeitura, sabes, Adriano? Ele teve uma oportunidade muito interessante, e devo aqui usar esse espaço, para declinar a nossa homenagem a 2 famílias em particular. Em primeiríssimo lugar, aos Lampert, aos 2 irmãos, né, os visionários, Adriano, que lá em 1901 decidiram lançar então o jornal Progresso, né? E nasceu sob os auspícios do Partido Republicano, né? Era um jornal na época com vinculação política, né? E os irmãos Lampert, que viriam a ser intendentes aqui do município, na então vila, né? Era a Vila de São João de Montenegro. Não era Montenegro, era São João de Montenegro. E tudo isso nos traz muita responsabilidade. A gente tem a tarefa de levar um pouco mais adiante essa caminhada, para que depois outros nos sucedam e nós ultrapassemos aí, que Deus assim ilumine e permita, que nós ultrapassemos os 200 anos e sigamos adiante. E a outra família que eu gostaria de homenagear é a família Moraes, né? Do seu Manuel de Souza Moraes e o seu filho Maurício de Souza Moraes, um idealista, o seu Manuel, mais conhecido aqui em Montenegro como seu Manequinha, né? Era gerente do banco, o antigo Banco da Província, né, Adriano? E ele foi uma das pessoas-chave na recuperação do jornal Progresso ali na década de 60, 70, quando ele, com muito carinho, acabou reunindo uma pleiade de homens de beneméritos e de empresas e acabaram então levando o jornal Progresso adiante. Foi fundamental, porque um veículo de comunicação com toda essa idade, Adriano, interiorano, né, como dizia ontem o Dr. Cláudio Endres, sempre fatalmente passou por dificuldades, né, e foi sempre reemergindo, né, com mais força, com mais vigor e contando sobretudo com o carinho da comunidade montenegrina do Vale do Caí. Nenhum veículo é feito sem o amor, sem o carinho da comunidade, né? E é para ela que nós trabalhamos, todos nós aqui envolvidos cotidianamente, diuturnamente, né? Nós estamos, desde a época em que não se falava em 24 horas, Adriano, porque agora se fala em jornalismo 24 horas, né? Mas quem vive a vida de jornal sempre esteve envolvido 24 horas, 365 dias do ano. Mesmo quando nós estamos no sábado e domingo, se alguém te soprar alguma coisa, se tu souberes de algum fato marcante, tu certamente vai correndo para um computador, tu vai dar um jeito de postar alguma coisa. É um vício saboroso, né, Adriano? Como é o rádio, como é a televisão, quem faz isso acaba se apaixonando, e eu me confesso um servidor, né, desta arte, gosto muito também, e no teu caso, então, o que dizer, né, Adriano? Mas temos essa satisfação de contar, então, com muitos amigos. Recebeste ontem muitas mensagens nos parabenizando cada um desses que fez desta casa militância, que fez dessa casa o seu meio digamos assim, de amor, de dedicação, até de benemerência, né? Como foi o caso do próprio Jerônimo Teixeira, que foi secretário da prefeitura, sucedendo o monografista de Montenegro, o Campos Neto, que era o secretário. Quando ele redigiu todo aquele trabalho da monografia, estava pronta, porque ele era o secretário naquela época se publicava um anuário, digamos assim, né, com todos os dados do município e coisa e tal. Então, o Campos Neto, um homem inteligente, tinha aquilo, o Major Campos Neto, né, tinha aquilo prontinho. E aí gestou a monografia, e Jerônimo Teixeira sucedeu
o Campos Neto na Secretaria da Prefeitura e comandou o jornal Progresso por mais de 30 anos, né? E só se afastou quando, doente já, cardiopata, o médico recomendou a ele que ele se afastasse, né? Se abstivesse de carne, largasse a carne de lado e largasse as ocupações, as atribulações do dia a dia. Porque imagina, Adriano, cruzar com o jornal interiorano, cruzar a Segunda Guerra Mundial. Faltava papel, faltava tudo, né? E ele cruzou, passou por todo esse episódio, e outros depois dele mantiveram essa chama acesa, mantendo o terceiro jornal mais antigo do estado do Rio Grande do Sul. Muito bem, Teixeira, agora são 11h41 para quem ouve a gente ao vivo pela RPM. O programa é gravado sempre pela JPTV e veiculado em vários horários. Notícia de ontem aqui do JP News: prefeito de Maratá fica revoltado com a investigação do Ministério Público. Há indícios de que servidores estavam utilizando carros para assuntos particulares. Esse foi um dos motivos da investigação. Também a possibilidade de fraudes em alguns contratos, né? E o prefeito Fernando Schiremo disse que isso é uma retaliação política de seus adversários, porque, segundo o Fernando Schiremo, os adversários não assimilaram ainda a mudança de partido no comando. O Maratá sempre foi tradicional o comando do PTB, agora está o PSDB no comando. Bom, Adriano, nós estimamos, né, que o prefeito esteja com a razão, né, até porque hás de convir que depois de uma devassa como esta, né, se nada for encontrado, ele tem um carimbo de idoneidade, né? Então ele pode encarar isto, eu no lugar dele encararia, né, consciência tranquila, né, segundo ele próprio manifesta, consciência tranquila de que vem fazendo um bom trabalho, de que a sua administração é idônea. Então ele vai ter esse carimbão maravilhoso, né? Porque uma devassa, se nada é encontrado, ele acaba sendo, isso vai acabar sendo uma rampa de lançamento, né? Até para voos mais altos, né? Até quem sabe para uma reeleição fácil, né? Já que os seus detratores, segundo ele diz, estariam, se esse for o caso, estariam desmoralizados, né? Nós rogamos que assim seja, né, para que tenhamos bons exemplos aqui no Vale do Caí. Um vale, aliás, Adriano, que se destaca por gente operosa, né, por gente que se diz ou se pretende séria. E ficamos aqui na torcida para que o Maratá seja, ao contrário do que eventualmente alguns esperariam, a própria polícia, né, que, contradizendo toda essa expectativa, que o Maratá tire nota 10 nessa aprovação a que está sendo submetida. Muito bem, Teixeira, a gente vai agora entrar no segmento esportivo do nosso estúdio aberto, algumas informações. Depois de parar hemodiálise, Pelé apresenta melhora e deixa a UTI. Também no Grêmio já existe uma lista de dispensas, pelo menos uma especulação de listas. 2 já foram dispensados, os 2 argentinos, né, o Alan Ruiz e o Matias Rodrigues, já foram dispensados pelo Tricolor ontem. E há uma tendência que o Grêmio baixe a sua média salarial e as suas despesas com o futebol em função de disputar no primeiro semestre só o gauchão. E no Inter, né, o Inter agora, a CBF mudou, o jogo saiu de Chapecó e voltou para Florianópolis, o que vai dificultar bastante o jogo para o Inter contra o Figueirense, Teixeira. O Inter não tem mais o que disputar, né, Daniel? Já está classificado para a Libertadores? Tem sim. É? Quem ficar em terceiro lugar... sim, é verdade. Inter e Corinthians. Verdade, não entra na pré-Libertadores, né? É verdade, é verdade. Né? Mas tem tudo para fazer um bom resultado. Acho que vai definir entre Corinthians e Inter, né? E o Corinthians deu uma baita colher de chá. Teria dado uma colher de chá para o Grêmio, né? Com certeza. Pô, e o Grêmio entrou em campo, inacreditável, né? O Grêmio entrou em campo sabendo que o Corinthians fora goleado pelo Fluminense, e mesmo assim o Grêmio naufragou. É inacreditável, né? Algo de errado aconteceu, né? O time não era também uma maravilha, mas também não era tão ruim, né? Depois do Grenal, parece que o pessoal dormiu sobre os louros, né, Adriano? Achou que tinha conquistado grande coisa, não tinha conquistado nada, apenas uma boa vitória. Aí bateu lá o Chapecó 3-0, bom, agora vai. Aí perde dentro de casa para o Cruzeiro. Aos 38 minutos do segundo tempo, toma o gol do Corinthians e perde para o Bahia. Quer dizer, o Grêmio, eu não atribuo nada disso à sorte, né? Eu sou bastante avesso a usar a palavra sorte. Isso é falta de competência, né? Faltou perna, faltou garra, faltou competência e o Grêmio não matou. Quanto ao Pelé, eu acho que todos nós estamos na torcida, né, Adriano? Para que o Pelé
tenha aí uma recuperação rápida, porque ele, Adriano, nós havemos de convir que ele é um dos poucos nomes incontestes aí, vivos, né? É uma das poucas legendas vivas que temos e que nos enchem de orgulho, né? E de satisfação, aquilo que faz parte da autoestima de um povo, né? Quando se lembra, nós tomamos 7-1 da Alemanha, né, Adriano? No ano fatídico, se a gente fizer um balanço aqui, 2014 tem que ficar para trás, né? Para que a gente tente esquecer o 7-1. Aliás, eu penso para mim, eu tenho para mim o seguinte: esse 7-1 só se apagará quando o Brasil voltar a enfrentar a Alemanha numa das fases decisivas e bater a Alemanha, né? Pode bater por 1-0, mas tem que devolver essa derrota lá no futuro. 1-0 nos lavaria a alma se for no momento decisivo, aí numa semifinal, por exemplo, como foi aqui no Brasil, né? Não precisa 7-1, porque isso é um placar de difícil reprodução, né? 1-0 basta, mas desde que seja decisivo. Agora, ficou essa marca no Brasil, indelével, né? Isso entrou para os anais da história. Mas nós continuamos tendo o Pelé. Ninguém tem Pelé, né? E não adianta, o pessoal tenta aqui e acolá, né? O pessoal comenta aí do Maradona, né? Mas não teve o mesmo brilho, porque o Pelé sempre cita, também, né, um bom marqueteiro, sempre diz o seguinte: olha, quem tiver 3 Copas do Mundo nas costas, né, e houver feito mais de 1000 gols, volta a falar sobre o assunto, né? Então o Messi, que é um craque bacana, é um jogador de sinuca, eu digo sempre, ele bota a bola onde quer, mas ele não tem uma Copa do Mundo sequer, né? Então vai ficar... Já disputou 2, né? Ou 3, né? Sei lá, mas 2 pelo menos. Pelo menos 2, né? Ele tem boa chance de encerrar a carreira dele não sendo campeão do mundo, né? Pelé foi tricampeão. Então, isso realmente deixa... E quem mais? Beckenbauer da Alemanha. Johan Cruyff. Cruyff, jogadorzaço, né? Mas não foi campeão do mundo também, né? Falcão? Falcão. Mas estão todos eles num nível bem Falcão abaixo. Não foi né? campeão do mundo? Não, mas bem abaixo. Quer dizer, não dá para comparar um Falcão com o Zidane. O Zidane foi mais jogador. Tá? Se tivesse que colocar, tu como Colorado, talvez coloque o Falcão, mas Zidane jogou mais, né? Então, teríamos que colocar, já é um degrau número 2, eu diria, né? Acho que Messi, Platini, Cruyff, Gullit, aquele holandês, todos eles vêm num patamar, segundo alguns, bem abaixo do Pelé. Eu acho também que sim, né? Porque o Pelé realmente foi uma coisa... O Pelé tabelava com o adversário, Adriano. Ele chegava a jogar na canela do adversário, a bola voltava para ele, né? A maneira como ele fazia, aquela gingada, aquela freada, o sujeito ia, ele não era um garrincha, mas alguns dribles dele são sensacionais, né? Que a bola vai e ele desacelera e para, o jogador se perde, ele bota a bola no meio das pernas do adversário. Pelé, inigualável, né? Assim como, talvez, quem sabe, a boa comparação seja Michael Jordan, né, no basquete. Por melhores que sejam os jogadores hoje aí, ninguém chega perto, eu acho, do Michael Jordan, né? Como ninguém chegou perto do Pelé. Muito bem, agora que se recupere. Logo, porque ele é uma legenda. Perdemos Ayrton Senna, né? Que também seria o nosso Pelé da Fórmula 1, teria sido o Fangio, né? Não tenho dúvida de que o Ayrton Senna teria chegado... O Schumacher não teria chegado a 7 títulos, provavelmente, e o Senna teria chegado a 5, 6 títulos. Infelizmente, morreu de forma trágica, precoce, e nos restou Pelé. Tá bom, uma notícia nacional agora que vem de Brasília para reequilibrar as contas públicas e também resgatar a credibilidade da política fiscal do Brasil. A futura equipe econômica de Dilma deverá passar um pente fino nas principais despesas da União e já estuda medidas para recompor as receitas. Com essa estratégia, o ministro indicado da Fazenda, Joaquim Levy, espera fazer um superávit primário, que é a economia para o pagamento de juros da dívida pública, capaz de reduzir a dívida bruta, que para ele é algo que eleva o prêmio de risco no Brasil e afugenta investimentos importantes para a retomada do crescimento brasileiro. Será que ele consegue, Teixeira? Veja só, Adriano, o senhor Joaquim Levy, ele no guarda-roupa dele, a peça principal passou a ser panos de prato, toalhas, né? Que ele vai enxugar gelo, né? Ele vai passar toda a administração dele enxugando gelo por uma circunstância muito simples, Adriano. Nós não temos no nosso cenário gente com envergadura
A Dilma Rousseff está longe de cumprir essa tarefa. Gente com a envergadura de enfrentar esse problema de frente. O que eu diria que é enfrentar o problema de frente? Nós teríamos que fechar para balanço, né, e admitir e negociar, não no sentido de ruptura, porque isso é tolo, isso gera uma onda que traz muito mais prejuízo ao país do que benefício. Então, não partir para o confronto, para a demagogia, dizer não vamos pagar dívida, mas sentar com os credores e dizer, olha, nós não podemos mais continuar pagando uma dívida que já foi paga várias vezes, né? Tem gente que está vivendo no Brasil faz tempo, viu, Adriano? Tu imagina assim, vamos imaginar uma brincadeirinha aqui? Imagina que o Adriano percebesse 10 por mês, 10, qualquer unidade que seja. Euros, dólares, reais, pesos, né? 10. Ien, pode ser também? Ien, pode, ótimo. Melhor Moeda forte, melhor ainda. Né? Libra esterlina, melhor ainda. Né? Mais forte que o Ien? Eu acho que sim. A libra esterlina, os ingleses são boas aves de rapina aí, claro. A turma, né? São muito estáveis, né? Tanto que eles não adotaram o euro. Certo. Eles se mantiveram com a libra. Então imagina que tu ganhes 10 libras. Se nós imaginarmos, Adriano, que tu trabalha sua, dorme, acorda e trabalha, essencialmente para pagar a dívida, isso não desanima? Sim, com certeza. Horrível, né, Adriano? Se essa situação perdurar por 1 ano, 2 anos, 5 anos, tu vai dizer assim, bom, mas eu estou trabalhando para o futuro. Mas quando tu não enxergas o fim desse sofrimento, e é o caso do Brasil, nós não temos no nosso horizonte alguém que possa realmente dizer, olha, nós vamos extinguir a dívida pública. Não tem. Nem Dilma, nem Lula, nem Aécio, nem Fernando Henrique Cardoso, nenhum deles tem a resposta. Claro que a batuta está na mão da Dilma, né? Caberia a ela, mas nenhum deles tem esta previsão na ponta da língua, porque para que isso aconteça, é preciso reconstruir o Brasil. E é preciso confrontar diplomaticamente o sistema financeiro nacional e internacional. Ninguém está disposto a fazer isso, né? Até pelos financiamentos de campanha, né? O Marco Antônio Villa, que foi entrevistado no JP Sem Fronteiras, disse que o único que se arrogou a fazer isso foi o Ciro Gomes, numa das campanhas presidenciais, e aí o pessoalzinho do banco sinalizou para ele, olha, dinheirinho de banco para sua campanha, você não vai receber mais nada. E aí, segundo o Marco Antônio Villa, o discurso dele mudou de estratégia, né? Sem isso, Adriano, o senhor Joaquim Levy vai enxugar gelo, porque ele diz, nós precisamos gerar superávit primário para pagar dívida, para pagar banqueiro, né? Para pagar a turma da banca. Qual é o significado disso, Adriano? Superávit primário significa o seguinte, menos investimentos, o governo cortando despesas e na outra ponta aumentando imposto, ou cobrando de quem não paga hoje, né? Tentando aumentar a massa de contribuintes. Como cidadão, nós dois aqui, eu não acho que nenhum de nós está disposto a pagar mais imposto, né, Adriano? Com certeza. Eu acho que chegamos no limite do limite, mas o recurso que existe para quem vai administrar essa pasta é receita e despesa. Corta a despesa, aumenta a receita. Bonitinho por um determinado período de tempo, mas sem que alguém nos diga, olha, isso é um sacrifício, esse é um sacrifício, que faremos como nação para nos libertarmos em 5 anos, em 10 anos, não conta com a minha subscrição, né? Seremos forçados a pagar, mas não conta com o meu apoio e com o meu aplauso. Tá bom, Teixeira, agora uma notícia uma notícia internacional, que é difícil de crer que ainda existe, né? A Human Rights Watch pede banimento de testes de virgindade no mundo. A organização Human Rights Watch pediu nesta segunda-feira que a comunidade internacional se esforce para banir testes de virgindade baseando-se em um novo manual divulgado pela OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. Os ativistas reiteram apelo especial para a Indonésia, onde provas para a polícia local se valiam da verificação como dos pré-requisitos para recrutas do sexo feminino. Que absurdo, hein? Coisas do mundo com essas diversidades, né? Em pleno século XXI, né, Teixeira? Seja como for, Adriano, eu fico sempre me perguntando quando se fala desses movimentos, né, Adriano? E fico sempre me perguntando
Parece uma coisa humilhante, né, Adriano? É. Uma coisa humilhante. Mas, por outro lado, fico sempre me perguntando também o seguinte: qual é a efetividade da intromissão desses organismos internacionais quando lida com países, quando lida com religiões, né? Também acho que às vezes o pessoal atua, Adriano, como um elefante em loja de cristais, né? Acaba, ao invés de permitir uma caminhada lenta e segura, acaba às vezes gerando resistências que, por incrível que pareça, pode até retardar o avanço, né? Como é o caso do Irã agora, né? Sabe que no Irã, as mulheres em geral não gostam de usar aquele véu que cobre a cabeça, né? E elas já mostram a rebeldia mostrando a franja. Aquilo já é uma irregularidade, né? Pode olhar as fotos das mulheres iranianas aí. Normalmente elas ostentam a franja cada vez mais. O lenço vai caindo, começa a ficar para a parte posterior da cabeça. É um gesto de rebeldia. Não poderia ser assim, segundo a lei, né, islâmica. Elas teriam que tapar, não poderia aparecer um fio sequer de cabelo. Nem os punhos. A mulher no Irã, segundo a lei, teria que ficar, o punho só aparece a mão, né? Mas já o pulso para trás, nada. E não é isso que acontece, né? Elas começam a arregaçar as mangas, a mostrar o cabelo. Agora, se a comunidade internacional se intromete nisto, às vezes isso acaba trazendo acaba sendo contraproducente, né? Olha, eu acho que a liberdade, ela se exerce lentamente, né? As pessoas acabam migrando, porque eu acho que é a tendência, né? Eu não acho que a nossa tendência seja a do autoritarismo. A liberdade é um gene sociológico, e por ser gene está no nosso DNA sociológico. Eu acho que quando a gente não atrapalha, naturalmente se caminha para isso, e uma liberdade com responsabilidade, que é o melhor, né? Porque também não adianta, meu irmão, um rapaz inteligente, que convivesse com o Miguel, podia se negar muitas coisas a ele, menos o fato de ser um homem inteligente, né? E ele dizia sempre que a libertação feminina, né, que o feminismo no mundo, ao invés de trazer algumas conquistas, né, trouxe para o mundo feminino os vícios masculinos, né? Então, não se reduz a isso o feminismo, mas as mulheres passaram a fumar livremente, passaram a beber livremente, né? Algumas passaram a promiscuidade, que era atributo, que era, entre aspas, né, uma virtude, né, do mundo masculino. As mulheres também ingressaram na promiscuidade e, portanto, quando se fala às vezes de certos movimentos, eu acho que é preciso ter um pouquinho, né? O santo é de barro, né? Então o andorzinho velho, leva o andor com cuidado, né? Porque senão acaba. Aliás, um dos filmes mais extraordinários que eu vi pelo YouTube foi um senhor que eles estavam com uma padiola assim, levando uma santa, provavelmente numa consagração da imagem ou de uma igreja, né? E lá pelas tantas, um deles, eu acho que eram 4, né, levando, um deles dá uma fraquejada esta que o vídeo acusa, né? E a imagem vai ao chão e se espatifa completamente, né? E o mais extraordinário é a cara de espanto daquele que deu a falseada, né? Ele faz cara de paisagem assim, como que diz, ué, o que houve, né? Mas o vídeo revela que foi ele. Então o santo é de barro. Vamos devagar. Muito bem, Teixeira, ficamos por aqui com o nosso estúdio aberto. Mais uma vez a gente trouxe as informações, as principais informações do Brasil, do mundo e aqui do Vale do Caí, né? Sempre é a proposta do estúdio aberto. Obrigado pela participação. Imagina, Daniel, aqui é um prazer vendo a Dilma aqui, uma foto, ela sorridente, né? Sorridente porque ela, eu acho, Adriano, que ela está ali, o governo pressiona no Congresso, é a manchete, né? Olha, ela ganhou a reeleição, mas pode ser um prêmio ou um castigo, né? Nós vamos ver em 2015 em diante se ela realmente vai continuar sorrindo muito, porque aquilo tudo que o governo dela gerou, e o governo do PT em 12 anos já gerou, tem um preço a pagar aí, vamos ver qual o tamanho dessa conta, né? Mas, fundamentalmente, há setores do PT que se revelam contrários, porque vem aqui a nomeação de um banqueiro, Joaquim Levy, contradiz as expectativas daqueles mais radicais, né, daqueles mais puristas, né, de que é preciso parar de pagar essa dívida, é preciso parar de enxugar gelo. Ela tem uma batata quente e está assando, né? Tomara que nós tenhamos aliás, é o que auguramos aqui. É muito cedo ainda, não estamos na semana final do ano, mas daqui até lá, já estamos em dezembro, né? Aliás, tempo de advento, né?
tempo de preparação de todos nós, do nosso coração para a chegada do nosso Salvador, Cristo, naquela madrugada de 24 para 25, e que tenhamos aí um 2015 bacana. Estamos precisando, viu? Um abraço a todos. Ok, fica agora para quem está ouvindo a gente pela RPM Rádio com a boa música da RPM. Até mais, pessoal.